A Estrada de Cunha, o demônio do cruzeiro. A estrada que liga Cunha a Paraty, em meio a serras e matas exuberantes, esconde muito mais do que belas paisagens. À primeira vista, pode parecer uma rota tranquila, uma viagem serena entre duas cidades pacatas, mas para aqueles que conhecem os segredos que ela guarda, ela é um lugar marcado pelo mistério e pelo sobrenatural. Essa estrada, cercada por um clima de solidão e abandono, é o palco de uma história aterradora, que atravessa gerações e que, até hoje, desafia explicações racionais. Essa história é a do demônio do cruzeiro, uma entidade sombria que aparece de forma misteriosa na região, sempre próxima de um cruzeiro de madeira que se ergue solitário à beira da estrada, em um local onde a linha entre o mundo visível e o invisível parece se desvanecer. O cruzamento do mundo visível com o sobrenatural, a história do demônio do cruzeiro, começa com a visão de uma figura alta e imponente que aparece repentinamente, geralmente à noite, em momentos de escuridão absoluta. Motoristas que viajam pelo local sozinhos falam sobre encontros fatais com uma presença que, para muitos, é impossível de descrever de maneira lógica. A figura é descrita como sendo humana em aparência, mas com traços distorcidos que a tornam claramente inumana. Seus olhos brilhantes, como se estivessem iluminados por um fogo interno, sua silhueta que parece se mover contra a própria escuridão, e seu sorriso congelante, que gera um arrepio profundo nas espinhas de quem a vê, são os primeiros sinais de que algo muito estranho está acontecendo ali. Os relatos mais comuns indicam que a figura aparece em momentos cruciais. Alguns motoristas falam sobre a sensação de uma presença inexplicável, como se algo ou alguém estivesse os observando de uma forma que os fazia sentir-se vulneráveis. Às vezes, ela surge no meio da estrada, em pleno caminho dos carros, forçando-os a frear bruscamente ou a desviar de maneira abrupta, causando acidentes ou quase acidentes. Em outras ocasiões, a figura permanece parada no acostamento, observando os motoristas que passam. E, em todas as histórias, a figura desaparece tão repentinamente quanto surgiu, deixando atrás de si um rastro de pavor, como se tivesse sido apenas uma ilusão. Mas os efeitos dessa visão nunca se apagam tão facilmente. Muitos que a testemunham relatam um frio incomum que os invade, uma sensação de opressão no peito e uma angústia inexplicável. As origens do demônio do cruzeiro. Embora a figura seja, para muitos, uma manifestação do além, o que a rodeia é ainda mais sombrio e misterioso. Os relatos sobre o demônio do cruzeiro são repletos de teorias e lendas, e o que todos os contos têm em comum é a certeza de que o local onde o cruzeiro foi erguido tem uma história perturbadora, de dor e sofrimento. Algumas versões afirmam que, no passado, o cruzeiro foi colocado ali por um viajante que, após sobreviver a um acidente, fez uma promessa de erigir um símbolo de proteção. No entanto, outros contam que o cruzeiro não foi erguido com boas intenções, mas sim em uma tentativa de ocultar ou selar algo terrível que já habitava aquele trecho da estrada. Muitos moradores da região acreditam que, durante décadas, aquele local foi palco de rituais satânicos, cerimônias de invocação de forças sombrias realizadas por cultos secretos que escolheram aquele ponto isolado da estrada para realizar seus atos macabros. Para esses cultos, o cruzeiro foi transformado de um símbolo de fé em um objeto profanado, que passou a representar a inversão da proteção espiritual. Disse que, ao profanar o cruzeiro, as forças malignas foram liberadas e, desde então, o demônio do cruzeiro tem vagado pelas redondezas, alimentando-se do medo e da angústia dos viajantes. Outros moradores, por outro lado, falam sobre crimes horríveis cometidos ali, assassinatos que nunca foram resolvidos e que, de algum modo, deixaram as almas das vítimas presas naquela estrada buscando vingança. Seja qual for a origem da figura demoníaca, o que é unânime é que o local carrega uma energia maligna intensa, e o cruzeiro, longe de ser um ponto de proteção, tornou-se um símbolo de um mal antigo e imortal. Relatos de encontros sobrenaturais. As histórias sobre o demônio do cruzeiro se multiplicam a cada ano. Motoristas que viajam pela estrada sozinhos falam de experiências que desafiam a lógica. Uma das histórias mais marcantes é a de um caminhoneiro que dirigia por aquele trecho em uma noite chuvosa e escura.
Ele descreveu ter visto a figura de costas para a da estrada, imóvel, mas com uma aura tão perturbadora que o fez desacelerar sem pensar. Ele passou devagar, tentando enxergar melhor o que era aquela aparição, mas no momento em que passou por ela, sentiu um frio profundo tomar conta da cabine do caminhão. O som de uma explosão reverberou por toda a estrutura, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, o caminhão derrapou e caiu em um barranco. Quando acordou, horas depois, com o veículo tombado, ele se deparou com marcas de mãos no para-brisa, como se algo tivesse tentado alcançá-lo. Esse tipo de história se repete em várias versões. Em outra ocasião, um motorista que trafegava pela estrada à noite relatou sentir o ar ficando insuportavelmente denso e pesado à medida que se aproximava do cruzeiro. Quando passou pelo local, ele teve a mesma impressão de ouvir um sussurro fraco vindo do interior da mata. Com o coração acelerado, ele olhou para os retrovisores, mas não viu nada. No entanto, a sensação de que algo o observava foi tão forte que ele não conseguiu evitar um pânico profundo. Outros, mais afortunados, conseguiram escapar sem acidentes, mas todos relataram um calafrio, uma sensação estranha e desconfortável que parecia envolver a estrada. A energia maligna do cruzeiro. O cruzeiro, que deveria ser um ponto de fé, tornou-se ao longo dos anos o centro de uma verdadeira neblina espiritual que assola a estrada. Para muitos, ele não é apenas uma cruz de madeira, mas um portal, um ponto de concentração de uma energia antiga e perturbadora. Acredita-se que o cruzeiro esteja em um local de poder, onde as forças do além se tornam tangíveis e onde a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos é perigosamente tênue. Alguns dizem que, no passado, esse local foi usado por grupos ocultistas para realizar rituais de invocação, e que a cruz, longe de impedir esses feitos, acabou sendo tomada pelas forças que esses rituais trouxeram à tona. Existem também aqueles que afirmam que, à noite, quando o vento sopra de uma certa maneira, o cruzeiro emite um som peculiar, como se estivesse sussurrando palavras incompreensíveis. Aqueles que se aproximam do local à noite relatam ouvir risadas abafadas, como se estivessem sendo observados por algo invisível. Mesmo durante o dia, o local é descrito como carregado, como se uma sombra pairasse sobre a estrada, tornando o ambiente opressor. Desafios e consequências. Com o passar dos anos, o demônio do cruzeiro passou a ser mais do que uma lenda local. Para muitos, ele se tornou um aviso de que alguns mistérios não devem ser desvendados. A estrada, que já era perigosa devido às suas curvas fechadas e condições desafiadoras, tornou-se ainda mais temida. Motoristas experientes sabem que, ao cruzar aquele trecho à noite, devem acelerar, não olhar para o lado e nunca parar. Muitos afirmam que, caso alguém pare perto do cruzeiro, a entidade que ali reside pode ser despertada, e a partir desse momento, nada será mais o mesmo. Nos bares e nas praças das pequenas cidades vizinhas, a história do demônio do cruzeiro é repetida entre sussurros. Muitos afirmam que a entidade está sempre à espreita, esperando por uma oportunidade para se manifestar. Aqueles que ousam questionar ou desrespeitar a lenda costumam ser os primeiros a cruzar o caminho da criatura. As consequências para quem desconsidera os avisos são devastadoras, e a história se perpetua entre os que sobreviveram, sendo um lembrete sombrio de que há lugares onde o mal não apenas existe, mas vigia cada passo dos que se aproximam. A verdade por trás da lenda. Se você estiver dirigindo pela estrada entre Cunha e Paraty, especialmente à noite, e sentir um arrepio inexplicável, um frio cortante ou ouvir algo que não pode ser explicado, saiba que você não está sozinho. O demônio do cruzeiro aguarda na escuridão, sempre atento aos curiosos, àqueles que ignoram as advertências e aos que ousam se aproximar do desconhecido. As histórias são muitas, os relatos são numerosos e os avisos são claros. Há algo naquela estrada que não pertence a este mundo e, se você se permitir parar ou olhar para o cruzeiro, talvez você seja o próximo a ouvir sua risada, a próxima vítima da presença que espreita na beira da estrada. Às vezes, o simples fato de cruzar aquele caminho pode ser o maior erro de sua vida, pois em lugares como esse, as estradas não apenas nos levam de um ponto a outro. Elas nos testam, nos desafiam e muitas vezes nos arrastam para uma realidade que não podemos compreender. Por isso, lembre-se sempre, alguns segredos estão lá para serem deixados em paz.